Zé segurava a caneta com a mesma força que segurava a enxada ao meio-dia sob o sol de rachar. A mão, calejada por décadas de lida bruta, tremia diante daquele papel branco e frio que repousava sobre a mesa de madeira gasta. Ela estava ali, bem ao seu lado, exalando aquele perfume de flores do campo que ele mesmo tinha colhido naquela manhã. Assina aqui, meu bem. É só pro banco liberar a melhoria da cerca e o novo trator. Uma formalidade boba, coisa rápida, ela sussurrou, o tom de voz suave como a brisa da tarde que balança os pés de café. Zé nunca tinha ido à escola. O trabalho no campo começou antes mesmo dele aprender a segurar um lápis. Para ele, aquelas letras pretas eram desenhos estranhos, cercas intransponíveis que ele não sabia pular. Mas ele confiava nela, mais do que na própria sombra, mais do que na chuva que regava sua plantação. Ele rabiscou o nome com o suor escorrendo pela nuca, sentindo o peso do mundo naquele traço torto e incerto. Mal o sol se pôs, e o sonho virou cinzas. O barulho seco de portas de carro batendo anunciou o fim. Homens de terno, com pastas de couro e olhares de pedra, desceram no terreiro que Zé varria com tanto zelo. O senhor tem 1 hora para tirar suas coisas. A propriedade foi transferida e o despejo é imediato, disse o oficial, sem sequer olhar nos olhos do velho lavrador. O choque foi físico, um soco no estômago que roubou todo o ar de seus pulmões. Zé procurou por ela, buscando um refúgio, uma explicação. Viu-a de longe, já acomodada no banco de couro do carro de luxo do maior latifundiário da região, o homem que sempre jurou destruir os pequenos produtores do vale. Ela não chorava, ela sorria enquanto guardava a caneta na bolsa. Zé percebeu com o coração em pedaços que seu maior erro não foi ser analfabeto, mas acreditar que o amor falava a mesma língua que a lealdade. Ele ficou ali, parado no chão de terra batida, vendo sua dignidade ser levada em uma pasta de documentos. O que você faria se descobrisse que sua vida inteira foi roubada por um beijo e uma assinatura que você não conseguia ler? Essa dor que eu senti no peito, meu amigo, é algo que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Mas antes de eu te contar como eu juntei os pedaços do meu coração e dessa terra, eu queria saber quem está aqui comigo nessa lida. De que canto desse nosso Brasil, ou do mundo, você está ouvindo a minha história hoje? Escreve aqui nos comentários se você está na cidade, ou se também tem o cheiro da terra nas mãos. O seu apoio é o que me dá forças para continuar. O sítio Esperança não era grande em extensão, mas era gigante em fartura. Cada palmo daqueles 10 alqueires tinha o suor de Zé misturado ao barro vermelho. Antes da traição, a vida tinha o ritmo das estações. O amanhecer era anunciado pelo cheiro de café coado no pano e pelo som das enxadas de Tião e Chico batendo ritmadas no solo. Tião, um homem de poucas palavras e mãos grossas como raízes, e Chico, mais jovem que via em Zé o pai que nunca teve, eram mais que ajudantes. Eram o alicerce daquela produção. Eles dependiam daquela colheita para colocar comida na mesa de suas próprias famílias, e Zé, com seu coração de ouro, tratava-os como irmãos. Essa terra aqui é sagrada, meus amigos. Ela nunca nega nada a quem a trata com carinho, dizia Zé, limpando o suor da testa enquanto admirava o cafezal carregado, prometendo uma safra recorde. No entanto, enquanto os homens se desgastavam na lida bruta, o veneno era destilado dentro de casa. Rosa, a esposa de Zé, circulava pela varanda com um desdém escondido sob sorrisos ensaiados. Ela já não suportava o cheiro de terra nas roupas dele, nem a simplicidade daquela vida. Secretamente, ela recebia visitas rápidas na estrada de terra, conversas sussurradas com emissários do Dr. Arnaldo, o latifundiário que cobiçava a fertilidade do sítio Esperança. Rosa começou a plantar sementes de dúvida na mente de Zé, falando em garantir o futuro e modernizar a produção. Ela preparava o terreno, não para o plantio, mas para o golpe, usando a falta de estudo do marido como a arma principal. Zé, cego de amor, não via que a mulher que dormia ao seu lado estava cavando a cova de todos os seus sonhos, enquanto Tião e Chico, alheios, continuavam a confiar suas vidas às mãos calejadas do patrão. A lua minguante se escondia atrás das nuvens carregadas, como se Deus quisesse fechar os olhos para o que estava prestes a acontecer na encruzilhada da vereda velha. Rosa caminhava apressada, os sapatos de domingo pisando com asco no barro que ainda guardava a umidade do orvalho. No fim da estrada, os faróis de um utilitário preto de luxo cortavam a escuridão, brilhando como os olhos de um lobo à espreita. Dentro do carro,
O ar-condicionado gelado e o cheiro de couro novo eram o oposto da vida que ela levava. O Dr. Arnaldo, com seu anel de ouro maciço batendo no volante, esperava com a paciência de quem sabe que já venceu. Quando Rosa abriu a porta e sentou-se, o perfume francês dele invadiu seus pulmões, entorpecendo qualquer rastro de remorso. Você está atrasada, Rosa, disse ele, a voz grave e destituída de qualquer calor humano. Pensei que estivesse ansiosa para trocar esse cheiro de esterco pelas vitrines da capital. Rosa ajeitou o cabelo, os olhos brilhando com a promessa de uma vida que ela só via nas novelas. O Zé não me deixava sair, doutor. Ficou falando da safra, de como a terra está generosa este ano. Ele não desconfia de nada. Arnaldo soltou uma risada seca e tirou de uma pasta de couro um envelope pardo. Generosa para mim, você quer dizer. Com esse papel assinado, o Sítio Esperança vira a joia da minha coroa. E você? Bem, você vira uma rainha. Apartamento de frente para o mar, roupas de grife, joias que o Zé não conseguiria comprar nem se vivesse 1000 anos. Ele se aproximou, o rosto a poucos centímetros do dela, a manipulação escorrendo como veneno. Convença-o hoje. Diga que é para o bem dele, para a aposentadoria de vocês. Use aquele seu olhar de quem não quebra um prato. Amanhã, quando o sol bater naquele terreiro, eu quero que esse papel seja meu passaporte para a terra e o seu passaporte para a liberdade. Ou você quer passar o resto da vida lavando camisa suada de lavrador? Rosa engoliu em seco, a ganância calando a última voz da consciência. Ela pegou o envelope sentindo o peso da traição em suas mãos. Ao voltar para casa, o Sítio Esperança parecia menor, mais pobre e mais sujo aos seus olhos. Zé estava na cozinha, a luz fraca da lamparina desenhando sombras cansadas em seu rosto. Ele sorriu ao vê-la entrar. Um sorriso puro que teria derretido um coração de pedra. Onde você andava, Rosa? Fiquei preocupado. A noite está perigosa. Ela não respondeu de imediato. Aproximou-se dele, sentou-se em seu colo e começou a tecer a teia. Tava pensando na gente, Zé. No quanto você trabalha e como a gente merece mais. Conversei com um consultor da cidade, um homem bom. Ele disse que se você assinar esse papel de modernização, o banco libera um dinheiro que vai mudar nossa vida. A gente se muda para a cidade. Você não precisa mais carregar saca de café nas costas. Zé estranhou, a testa franzindo. Mas, Rosa, minha vida é aqui. O que eu vou fazer na cidade? Lá o chão é de asfalto, não nasce nada. Ela começou a chorar, lágrimas de crocodilo que ela treinara diante do espelho. Você quer que eu morra aqui, Zé? Velha e acabada sem ter um luxo? Se você me ama, assina. É só uma formalidade, coisa de progresso. O coração de Zé, maior que sua inteligência, amoleceu diante do choro da mulher que ele idolatrava. Ele pegou a caneta que ela estendia, uma caneta cara, de metal pesado. Ele olhou para o papel, as letras dançando diante de seus olhos analfabetos. Se é para você ser feliz, Rosa, se é para nossa vida melhorar, eu assino. Com a mão trêmula, guiado pelo desejo de agradar a serpente que o abraçava, Zé desenhou seu nome, selando seu destino e entregando cada centímetro de sua história para o homem que mais o odiava. Rosa guardou o papel rapidamente. O brilho no olhar já não era de amor, mas de vitória. O golpe estava dado. O sol daquela manhã nasceu com uma cor diferente, um laranja carregado, quase cor de sangue, que parecia avisar que o ar de Sítio Esperança estava prestes a azedar. Zé acordou cedo, como sempre fizera em seus 60 anos de vida, mas o sono tinha sido leve, interrompido por sonhos onde as letras que ele assinou na noite anterior ganhavam pernas e o cercavam como aranhas negras. Na cozinha, o cheiro do café coado não trazia o conforto de costume. Rosa estava de pé, vestida com uma blusa de seda que ele nunca tinha visto. Uma peça fina que destoava das paredes de barro e cal da casa. Zé, com a caneca de ágata entre as mãos calejadas, olhou para ela com um vinco profundo na testa. Rosa, fia, e aquele papel de ontem? Quando é que o povo do banco vem trazer o trator e os arame novo? Eu tava pensando aqui, se a gente vai mexer na cerca,
É bom começar pelo pasto do fundo, disse ele, tentando ancorar sua ansiedade na rotina da terra. Rosa nem sequer olhou nos seus olhos. Ela mexia na bolsa nervosa, os dedos tamborilando no couro sintético. Não se avexe, Zé. Essas coisas de banco demora, tem que tramitar na cidade. Inclusive, eu tô de saída agora mesmo para resolver os detalhes final. O consultor disse que minha presença é fundamental para liberar o recurso. Respondeu ela, a voz rápida e sem melodia. Zé sentiu um frio na espinha que não vinha do sereno. Mas você vai assim, tão alinhada? Pra que tanta pressa, mulher? Toma um gole de café antes. Ela desviou do toque dele como se a mão dele, suja da lida, pudesse manchar seu destino de luxo. Tenho horas, Zé. Fica aí no café que o Tião e o Chico já devem estar chegando. Cuida do serviço e deixa o resto comigo, sentenciou ela, saindo porta fora sem um beijo, sem um Deus te guie. Zé ficou parado no portal, vendo a poeira levantar sob os pés da esposa que caminhava em direção à estrada principal. Um silêncio pesado caiu sobre o sítio. Um silêncio que só é quebrado pelo presságio de tempestade. Meia hora depois, Tião e Chico chegaram. Zé tentou disfarçar o aperto no peito e foram pro cafezal. O trabalho era duro. O sol já começava a castigar a nuca, mas a mente de Zé estava longe, presa naquele rabisco torto que ele chamava de assinatura. Por volta das 10 da manhã, o som de um motor potente ecoou pelo vale. Não era o caminhão do leite, nem o jipe do veterinário. Era um sedã preto, brilhante como uma jabuticaba madura, que parou bruscamente na entrada do terreiro. 3 homens desceram. Vestiam paletóis cinzas, sapatos que brilhavam tanto que ofuscariam o sol, e carregavam pastas de couro e tripés de medição. Eles caminhavam pela terra de Zé com um nojo visível, apontando para as árvores, para o curral e para a casa como se estivessem avaliando gado no matadouro. Zé trocou um olhar preocupado com Tião e Chico. Deixa que eu vou lá ver o que esses moços querem, patrão, disse Tião, já apertando o cabo da enxada com desconfiança. Não, deixa que eu vou. Deve ser o povo do banco que a Rosa falou, respondeu Zé, limpando o suor da testa com o antebraço e caminhando com a simplicidade de quem é dono do próprio chão. Ao se aproximar, Zé abriu um sorriso honesto, o sorriso de quem recebe visita no sertão. Bons dias, meus senhores. Sejam bem-vindos ao sítio Esperança. Estão procurando por alguém? Se for o negócio do trator novo, a patroa acabou de sair para a cidade. Mas eu posso ajudar em alguma coisa? Querem um café fresco? Ofereceu ele, a humildade transbordando. Um dos homens, o mais alto, com um óculos de aro fino e um olhar de gelo, nem sequer retribuiu o cumprimento. Ele abriu uma planta baixa sobre o capô do carro e riscou um X vermelho bem em cima de onde ficava a horta de Zé. Não queremos café, senhor. Estamos apenas fazendo o levantamento topográfico para a nova central de distribuição de grãos do Grupo Arnaldo. A demolição da casa velha e desse galpão de café deve começar na próxima semana, disse o homem, com uma frieza que congelou o sangue de Zé. O lavrador soltou uma risada curta, nervosa, achando que era algum tipo de piada de mau gosto desses homens da cidade. Demolição? O senhor tá equivocado, moço. Essa terra aqui é minha. Foi meu pai que desbravou isso aqui, eu nasci naquele quarto ali. O sítio Esperança não tá à venda e nem vai virar depósito de ninguém. Os outros 2 homens riram, uma risada seca e desdenhosa. O homem do óculos suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Ele abriu a pasta de couro e tirou uma folha de papel branca, plastificada, e a estendeu diante do rosto de Zé. O senhor é o senhor José dos Santos? Zé assentiu, o coração batendo na garganta. Pois bem, senhor José, este aqui é o registro de transferência de propriedade definitiva, assinado e reconhecido em cartório ontem à tarde. O senhor não é mais dono nem desse chão, nem desse ar que respira aqui dentro. O sítio Esperança agora pertence legalmente ao Dr. Arnaldo. O senhor tem o prazo legal para desocupação, mas se eu fosse o senhor, começava a empacotar os trapos agora mesmo. Zé olhou para o papel. Lá embaixo, no canto direito, estava o seu rabisco.
A assinatura que ele fez por amor, por confiança, brilhava sob o sol como uma sentença de morte. Mas a Rosa disse que era pro banco. Ela disse que era pro trator. Gaguejou Zé, sentindo o chão fugir sob seus pés de borracha. A senhora Rosa foi muito eficiente na negociação, senhor José. Ela recebeu a parte dela e, pelo que sabemos, já está bem longe daqui. Agora, por favor, saia da frente da nossa medição. Temos muito trabalho a fazer na nossa nova propriedade. Zé sentiu o mundo girar. O cheiro da terra, que sempre foi seu perfume favorito, agora tinha o gosto amargo da traição. Atrás dele, Tião e Chico observavam em silêncio. A dor de ver o mestre cair sendo tão grande quanto a própria incerteza do futuro. O mundo de Zé não girou. Ele despencou. Seus olhos, acostumados a distinguir a semente boa da ruim no meio da terra, agora estavam fixos naquele rabisco torto no papel. Era o seu nome. Mas não parecia mais o seu nome. Parecia uma cicatriz aberta, uma marca de gado feita a ferro quente em sua própria alma. A imagem de Rosa sorrindo, entregando a caneta como se entregasse uma flor, martelava em sua cabeça com a força de um malho. É pro nosso bem, Zé, ela tinha dito. Aquelas palavras agora ecoavam como o guizo de uma cascavel. O suor frio escorria pelas têmporas de Zé, misturando-se à poeira do terreiro. Ele se lembrou da blusa de seda, do perfume caro, do jeito que ela não o tocou naquela manhã. Tudo fazia um sentido cruel agora. Ela não estava indo para o banco. Ela estava indo para os braços do homem que queria enterrar o sítio Esperança sob toneladas de concreto. O homem de terno continuava a falar, mas a voz dele chegava aos ouvidos de Zé como se estivesse debaixo d'água. O senhor entendeu? A posse é plena e imediata. Tião, que observava a cena com os punhos cerrados e o coração transbordando lealdade, não aguentou ver o patrão naquele estado de paralisia. Com um movimento brusco como um bote de onça, ele avançou e arrancou o documento das mãos do engravatado. Isso aqui não vale nada na terra de Deus. Se o papel é o problema acabou, gritou Tião, rasgando a folha em dezenas de pedaços e jogando os restos brancos aos pés do homem de óculos. O silêncio que se seguiu foi cortante. Chico deu um passo à frente, pronto para a briga, sentindo o sangue ferver. No entanto, em vez de medo, o homem do grupo Arnaldo soltou uma gargalhada seca, uma risada que cheirava a arrogância e escritórios refrigerados. Vocês são mesmo uns bárbaros, não é? Acham que a lei se rasga com as mãos? Desdenhou ele, limpando um pingo de poeira do sapato. Isso que você acabou de destruir é apenas uma cópia autenticada, seu ignorante. O original está seguro em um cofre no cartório da cidade, devidamente registrado e imutável. Rasguem quantos quiserem, a terra continua sendo nossa. Ele se virou para Zé, o olhar desprovido de qualquer rastro de humanidade. Preste bem atenção, velho. O Dr. Arnaldo é um homem generoso. Por isso ele deu 48 horas para o senhor juntar seus trapos. Se depois desse prazo o senhor ainda estiver respirando o ar desta propriedade, eu voltarei. Mas não virei com papéis. Virei com a tropa de choque da polícia e com tratores para derrubar essa tapera com tudo o que estiver dentro. O prazo começou a correr agora. A humilhação agiu como um rastilho de pólvora no coração de Zé. O homem humilde e pacato deu lugar a um animal ferido e acuado. Um rugido de dor e ódio escapou de sua garganta e ele partiu para cima do homem do terno, as mãos calejadas buscando o pescoço daquele que cuspia em sua história. Eu vou te matar. Você e aquele doutor maldito, gritava Zé, as veias do pescoço saltadas. Mas Tião e Chico foram mais rápidos. Eles agarraram Zé pelos braços, segurando a força bruta que o desespero trazia. Não, patrão, não faz isso. É o que eles querem para te jogar numa cela e acabar com tudo de vez, implorava Chico, sentindo a força do velho lavrador. Deixa esse lixo pra lá, Zé. A gente vai dar um jeito, mas não na violência, gritava Tião, lutando para conter o amigo. O homem do carro apenas ajeitou o terno, deu um sorriso de vitória e entrou no sedã, subindo o vidro fumê e partindo em uma nuvem de poeira que sufocou o terreiro. Zé desabou nos braços dos amigos. O corpo,
que aguentava o peso de sacas de café de 60 quilos, agora parecia não suportar o próprio peso. Ele se desvencilhou do abraço de Tião e, sem dizer uma única palavra, caminhou em direção à casa. Cada passo era pesado, como se ele estivesse carregando o sítio Esperança inteiro nas costas. Ele entrou na sala fria, onde o cheiro de rosa ainda pairava no ar como uma lembrança maldita. Zé puxou a cadeira de madeira gasta da cabeceira da mesa, aquela onde ele sentava para ouvir Rosa ler as notícias mentirosas que ela inventava. Ele se sentou. Suas mãos repousaram sobre os joelhos. Ele não chorava. Ele não gritava. Ele simplesmente ficou ali, imóvel, os olhos fixos na porta de entrada, esperando a mulher que ele amou voltar para lhe dar a última punhalada, ou para ele enxergar, enfim, a face do monstro que o traiu. Tião e Chico ficaram na varanda, olhando para o patrão através da janela, sentindo que algo dentro de Zé tinha morrido antes mesmo de perder a terra. O sol começava a baixar. As sombras se alongavam no chão de terra, e Zé continuava ali, como uma estátua de dor, vigiando a própria ruína no silêncio ensurdecedor de uma casa que não era mais sua. A madrugada no sítio Esperança tinha um peso que o orvalho nunca teve. Zé permanecia na mesma cadeira de madeira, os olhos fixos na chama moribunda da lamparina que lutava contra a escuridão da sala. O silêncio era interrompido apenas pelo estalar das vigas da casa e pelo pio agourento de uma coruja no mato. De repente, o som de passos tropeçando no cascalho do terreiro fez o coração de Zé dar um solavanco dolorido. A porta, que ele não se dera ao trabalho de trancar, rangeu e se abriu lentamente. Ali, sob a luz fraca, estava Rosa. Mas não era a rainha que saíra dali pela manhã. O vestido de seda estava rasgado na barra, sujo de barro e graxa. O cabelo, antes impecável, estava desgrenhado, e o rosto coberto por uma máscara de rímel borrado e lágrimas exibia o retrato vivo do abandono. Ela desabou no portal, soluçando um choro entalado, um som que mais parecia o ganido de um bicho ferido. Ele me largou, Zé. Aquele maldito me jogou na beira da estrada como se eu fosse um saco de lixo. Ela gritou entre soluços, a voz falhando. Zé não se mexeu. Sua expressão era de pedra, esculpida por décadas de sofrimento e pela recém-descoberta traição. Ele disse que eu já tinha feito o meu papel, que agora o papel assinado era o que importava, e não eu. Continuou ela, engatinhando pelo chão de terra batida, até alcançar os pés de Zé. Ela tentou segurar as mãos dele, aquelas mãos que tantas vezes a acariciaram com ternura, mas ele as recolheu com um asco que doeu mais que um tapa. Me perdoa, Zé. Eu fui cega, eu fui burra. Eu achei que ele ia me dar a vida que eu sempre quis, mas ele só me usou para chegar na sua terra. Ela implorava, encostando a testa nos pés sujos de poeira do marido. Zé finalmente falou, e sua voz saiu como o som de 2 pedregulhos se chocando no fundo de um poço seco. Minha terra não, Rosa. Nossa vida. Você não vendeu só o chão, você vendeu o suor do Tião, a esperança do Chico e o respeito que eu tinha por você. Você trocou 40 anos de lida por um beijo de um homem que fede a enxofre. O ódio começou a transbordar dos olhos de Zé, uma fúria contida que fazia seus ombros tremerem. Você olhou para mim ontem e viu um velho analfabeto, né? Mas esse velho aqui te deu tudo o que tinha. Se a comida era pouca, era dividida. Se o sol estava quente, eu era a sombra para você. Rosa chorava mais alto, tentando abraçar as pernas dele. Eu te amo, Zé. Me deixa ficar, eu ajudo a desfazer isso. Zé se levantou com uma dignidade que Rosa nunca alcançaria. Não existe mais ajudar, Rosa. E não existe mais nós. A partir de agora, o sol que nasce para mim não brilha mais para você. Pega essa sua sacola de mentiras e some daqui. Vai para casa da sua mãe lá na vila. Se eu te ver no meu terreiro de novo, eu não respondo por mim. Você morreu para esse sítio e morreu pro meu coração. O choro de Rosa parou de repente. O arrependimento, que era superficial como uma poça de chuva, secou instantaneamente sob o calor da rejeição. Ela se levantou,
limpando o rosto com as costas da mão, e a serpente que habitava sua alma mostrou as presas uma última vez. Então fica aí, seu velho desgraçado. Fica aí abraçado com esse barro vermelho. O Arnaldo vai vir com os tratores e vai passar por cima de você e desses 2 mortos de fome que te ajudam. Eu espero que você apodreça na miséria catando latinha na cidade, para aprender que amor não enche barriga de ninguém. Ela cuspiu as palavras, o veneno escorrendo pelo canto da boca. Ela saiu batendo a porta, sumindo na escuridão da estrada, deixando para trás apenas o cheiro de traição. Zé sentou-se novamente, mas desta vez uma lágrima solitária escorreu por seu rosto calejado. Não por ela, mas pelo homem que ele era até ontem. O amanhecer veio cinzento, com uma neblina densa que escondia o cafezal. Tião e Chico apareceram no portão antes mesmo do galo cantar. Eles entraram na cozinha e encontraram Zé de pé, coando um café forte. "O senhor não dormiu, patrão?" perguntou Chico, vendo as olheiras profundas no rosto do velho. Zé serviu 3 canecas. "O sono fugiu de mim, meus filhos, mas a coragem chegou junto com a luz." Tião colocou a mão no ombro de Zé, um gesto de irmandade pura. "Nós soubemos da movimentação na estrada. O povo do Arnaldo tá se juntando na entrada da fazenda dele. Zé, eles vêm para tirar o senhor à força." Zé tomou um gole do café escaldante, sentindo o calor descer queimando. "Eles podem ter o papel, Tião. Eles podem ter a lei dos homens de terno. Mas eles não têm o sangue que a gente derramou nesse chão. Se o Arnaldo quer o sítio Esperança, ele vai ter que arrancar pedra por pedra. Porque eu não arredo o pé daqui nem morto." Chico bateu com força na mesa. "A gente tá com o senhor, patrão. Já avisei o pessoal da vizinhança. Ninguém aceita o que fizeram com o senhor. Se eles querem guerra, eles vão encontrar uma muralha de gente que vive da terra." Zé olhou para os dois, sentindo que, embora tivesse perdido a esposa e o documento, ele ainda era o dono daquela lealdade que dinheiro nenhum no mundo poderia comprar. "Então vamos nos preparar. Porque hoje o sítio Esperança não vai produzir café. Hoje ele vai produzir resistência." O ronco dos motores a diesel ecoou pelo vale muito antes da poeira subir na curva da gameleira. Zé não precisou de relógio para saber que a hora do acerto de contas havia chegado. Ao seu lado, a resistência era pequena em posses, mas gigante em coragem. Tião e Chico haviam passado a madrugada em claro, batendo de porta em porta nos sítios vizinhos. E eles vieram. O seu Manuel trouxe seu trator Massey Ferguson 50X, um veterano de 1000 safras, todo descascado e cuspindo fumaça preta. O compadre Joaquim veio com a carroça e 2 bois de sela, atravessando o caminho principal. Homens e mulheres da terra, com as mãos encarquilhadas e chapéus de palha surrados, formavam uma parede humana diante da porteira do sítio Esperança. Enxadas, foices e picaretas não eram armas de guerra, mas símbolos de uma vida inteira de trabalho que se recusava a ser enterrada. Quando o comboio do Dr. Arnaldo surgiu, a cena era de um confronto de mundos. Na frente, uma caminhonete de luxo blindada. Atrás, 3 enormes retroescavadeiras amarelas brilhando como monstros de metal prontos para devorar o chão. Arnaldo desceu do carro, o sol refletindo em seu relógio de ouro. Ele não pisou na terra, ficou sobre o estribo, olhando para Zé com o mesmo desprezo de quem observa um inseto no para-brisa. "Acabou o teatro, José. Saiam da frente antes que o progresso passe por cima de vocês", gritou Arnaldo, a voz amplificada pelo silêncio tenso do vale. Zé deu um passo à frente. Ele não tinha papel, não tinha terno, mas tinha o chão sob seus pés. "O progresso que você traz, doutor, cheira a traição e tinta de caneta. Esse chão aqui tem dono, e o dono não é quem assina, é quem sangra por ele", rebateu Zé, a voz firme como um mourão de aroeira. Arnaldo, perdendo a paciência, acenou para o operador da primeira máquina. "Beto, derruba essa porteira agora. Se eles não saírem, empurra tudo pro buraco." O operador, um rapaz da vila que Zé conhecia desde pequeno, hesitou. Suas mãos suavam nos comandos. Ele olhou para Zé, que o vira carregar o primeiro saco de café na infância. Beto desligou a chave.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu não faço isso, doutor. O seu Zé me deu o que comer quando meu pai adoeceu. Eu não passo por cima de homem de bem, disse Beto, descendo da cabine sob o olhar furioso do patrão. Os outros 2 operadores, encorajados pelo gesto, também cruzaram os braços. A fúria de Arnaldo explodiu. Ele subiu na máquina como um louco, empurrando Beto de lado. Bando de covardes! Se vocês não têm coragem, eu mesmo limpo esse lixo do meu caminho, gritou ele, engatando a marcha e fazendo o motor roncar como um trovão. A máquina avançou, a pá metálica erguida como uma guilhotina. O povo não arredou o pé. Tião segurou a mão de Zé. O impacto parecia inevitável quando o som agudo de uma sirene cortou o ar. 2 viaturas da polícia militar surgiram em alta velocidade, jogando cascalho para todos os lados. O sargento Cavalcante desceu com a mão no coldre, mas seu rosto não era de autoridade distante. Era o rosto do Toninho, o menino que corria descalço com Zé pelas trilhas do rio. Para essa máquina agora, Arnaldo. Tá querendo virar assassino na frente de todo mundo? Ordenou o sargento. Arnaldo desligou o motor, tremendo de ódio. Eu tenho a ordem de emissão de posse, sargento. Tira esses invasores da minha propriedade. Cavalcante caminhou até Zé. Seus olhos se encontraram, e por um momento, a farda desapareceu. Havia uma dor compartilhada ali. Zé, meu velho amigo, eu vi os papéis lá na cidade. O juiz assinou. Tá tudo certo no cartório, por mais que meu coração diga que é injustiça, sussurrou o policial, a voz embargada. Eu recebi ordens superiores. Se você não sair por bem, eu vou ter que cumprir o meu dever. Por favor, Zé, não me obriga a fazer o que eu não quero. Zé olhou para o sargento, depois para os vizinhos que arriscavam a vida por ele, e por fim para a casa onde deixou seu umbigo enterrado. Ele sentiu o cheiro do café, o cheiro da terra úmida, e uma força que não vinha dos músculos, mas da ancestralidade, o possuiu. Toninho, você lembra do seu pai? Ele dizia que a lei de Deus vem antes da lei dos homens que usam caneta de ouro. Você pode até me tirar daqui, mas vai ter que me carregar como se eu fosse um fardo de café. Porque andando por vontade própria eu não saio. Se o doutor quer essa terra, ele vai ter que entender que ela não aceita dono que não tem alma. Eu não saio, Toninho. Daqui eu só saio pro cemitério ou pra Vitória. O sargento baixou a cabeça. O peso do distintivo nunca fora tão insuportável, enquanto Arnaldo, lá de cima da máquina, sorria como um demônio, esperando o momento em que a força bruta finalmente esmagaria a dignidade do homem do campo. O ar no sítio Esperança tornou-se irrespirável, não apenas pela poeira levantada pelas viaturas, mas pelo cheiro acre do medo e da injustiça que pairava sobre o terreiro. O sargento Cavalcante, com o rosto vincado por uma dor que a farda não conseguia esconder, deu o sinal. Os soldados, homens que também tinham raízes naquelas bandas, começaram a empurrar os vizinhos de Zé. Recuem, por favor, ninguém quer violência aqui. Vamos desocupar a área! Gritavam os policiais enquanto o seu Manuel e o compadre Joaquim eram afastados à força da porteira. Tião e Chico lutavam, os músculos retesados, tentando manter a barreira humana, mas o peso da lei, armada e fardada, era esmagador. Zé via seus amigos, seus irmãos de lida, serem tratados como criminosos no chão que ele mesmo cultivara. Foi nesse momento que um brilho de determinação suicida cruzou seus olhos. Enquanto a confusão se instalava no limite da propriedade, Zé correu para o galpão de ferramentas. Seus dedos calejados tatearam o escuro até encontrarem o que buscava. A corrente pesada que outrora servira para puxar troncos de aroeira e um cadeado de ferro fundido, antigo e fiel. Ele voltou para a varanda da casa com um passo firme que ninguém ousaria interromper. Com uma agilidade que seus 60 anos pareciam esconder, Zé passou a corrente em volta da própria cintura e a entrelaçou no pilar mestre da varanda. Um tronco de ipê que seu pai havia fincado ali décadas atrás, profundo como as raízes daquela família. O som metálico do cadeado se fechando ecoou como um disparo de espingarda, silenciando o terreiro por um instante eterno. Pode mandar o trator, Arnaldo. Pode mandar a tropa toda, berrou Zé,
a voz saindo de suas entranhas, visceral e rouca. Eu não sou mais um homem. Eu sou parte desse pilar. Se quiserem a terra, vão ter que levar o meu corpo junto com os tijolos. Fui enganado por um papel que eu não sei ler. Mas o meu sangue sabe escrever a verdade nesse chão. Eu não arredo o pé daqui nem que o céu desabe. O sargento Cavalcante parou a poucos metros. Os soldados estáticos. A visão do velho lavrador acorrentado à própria história paralisou a ação policial. Arnaldo, lá de cima da máquina, sentiu o sangue subir-lhe ao rosto. Uma fúria cega que o fazia tremer. "O que vocês estão esperando?" gritou o latifundiário, saltando do trator. "Arranquem esse velho daí. Cortem essa corrente. Usem o gás, usem a força. Mas eu quero essa casa no chão agora." O sargento se aproximou de Arnaldo, o olhar carregado de um desprezo que o distintivo mal continha. "Escuta aqui, doutor Arnaldo. A ordem é de emissão de posse, não de execução sumária. Eu não vou autorizar meus homens a ferirem um homem acorrentado que não está armado. Se a gente forçar, ele quebra a coluna ou a bacia naquele pilar. O senhor quer um mártir? Porque se ele morrer aqui, o vale inteiro vai queimar as suas fazendas antes do sol se pôr." Arnaldo bufou, chutando a poeira, os olhos injetados de ódio. "Então, o que vamos fazer? Ficar olhando para a cara desse analfabeto até o fim dos tempos?" Cavalcante olhou para Zé, que mantinha o queixo erguido apesar das lágrimas que começavam a sulcar seu rosto. "A lei diz que ele tem que sair, e ele vai sair. Mas vai sair pelo cansaço. O corpo humano tem limites, Arnaldo. Ele não tem água, não tem comida, e o sol aqui no vale não perdoa ninguém. Quando a fome apertar e a sede secar a garganta, ele mesmo vai pedir a chave. Até lá, a gente estabelece um perímetro. Ninguém entra com suprimento, ninguém sai." Arnaldo, embora inconformado, percebeu a lógica cruel daquela estratégia. Ele deu um sorriso de hiena, voltando para o conforto de sua caminhonete blindada. "Pois bem, que comece o cerco. Quero ver quanto tempo o amor dele pela terra aguenta contra um estômago vazio." Os policiais começaram a isolar a varanda com fitas amarelas, afastando Tião e Chico, que gritavam promessas de lealdade de longe. Zé sentou-se no chão de cimento batido, as costas encostadas no pilar frio. O sol do meio-dia começou a castigar o telhado de brasilite, transformando a varanda em uma estufa de dor. Sua boca já começava a amargar. O estômago protestava pelo café da manhã interrompido, mas seus olhos permaneciam fixos no horizonte, onde o cafezal ondulava com o vento, como se a terra estivesse sussurrando para ele aguentar firme. A batalha de Zé não era mais contra tratores ou papéis, mas contra a própria fragilidade da carne, em uma prova de resistência onde o silêncio era sua única arma e a dignidade seu único alimento. A primeira noite de cerco no sítio Esperança não trouxe o frescor do sereno, mas o bafo quente da injustiça, que parecia subir das fendas da terra. Zé continuava ali, sentado com as costas no ipê da varanda, a corrente de ferro pesando sobre seu ventre como o braço de um carrasco. A escuridão era cortada apenas pelos faróis das viaturas e pelas lanternas dos capangas de Arnaldo, que circulavam como hienas nos limites do cafezal. No meio do mato, o silêncio era uma armadilha. Tião e Chico, conhecedores de cada trilha e cada moita daquela fazenda, moviam-se como sombras. Tião carregava um cantil de lona cheio de água fresca e um embrulho de pano com pão de milho. Chico trazia um vidro de remédio para a pressão do patrão, que já devia estar nas nuvens. "Cuidado, Chico. O cheiro de cigarro daqueles jagunços está perto", sussurrou Tião, rastejando pelo meio dos pés de café. Eles estavam a 30 metros da varanda quando o estalo de um gatilho de espingarda gelou o sangue dos dois. "Aonde pensam que vão seus pés rapados?" A voz rouca veio de trás de uma mangueira. 3 homens de Arnaldo, armados e com o ódio estampado nos dentes podres, cercaram os rapazes. Tião tentou avançar, mas recebeu uma coronhada seca na boca do estômago que o fez dobrar os joelhos. O doutor deu ordens. Ninguém leva nem um pingo de cuspe pro velho lá na varanda. "Se tentarem de novo, o buraco vai ser mais embaixo."
sibilou o líder dos jagunços, chutando o cantil de água que se esparramou inutilmente na terra seca. Chico gritou em protesto, mas foi calado por um soco que o jogou contra os troncos dos cafeeiros. Humilhados e feridos, eles foram arrastados para fora do perímetro sob o olhar vigilante da polícia, que fingia não ver a covardia dos capangas particulares de Arnaldo. Do alto da varanda, Zé ouviu os gritos abafados e o som da violência. Suas mãos agarraram a corrente com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele queria gritar, queria lutar, mas o deserto que se formava em sua garganta só permitia um sussurro de agonia. O sol nasceu pouco depois, não como um aliado, mas como um inimigo impiedoso. Às 10 da manhã, a telha de brasilite refletia um calor que parecia derreter o ar. Zé sentia a pele queimar, os lábios racharem como terra seca em tempo de seca brava. A desidratação começou a pregar peças em sua mente cansada. A poeira do terreiro começou a girar, formando redemoinhos que, aos olhos de Zé, tomavam formas humanas. E então, ele o viu. Caminhando calmamente entre os pés de café, como se o tempo não tivesse passado, estava o velho Bento, seu pai. Vestia o mesmo chapéu de feltro suado e a camisa de caque remendada que usava no dia em que partiu. Pai? Murmurou Zé, a voz falhando. O velho Bento subiu os degraus da varanda, mas seus pés não faziam barulho. Ele se sentou ao lado de Zé, olhando para o horizonte com olhos que brilhavam como estrelas. Não abaixa a cabeça, meu filho. A terra tá sentindo o teu peso, e ela tá te segurando, disse a alucinação com uma voz que cheirava a fumo de corda e terra molhada. Zé sentiu uma brisa fresca, uma ilusão de sua mente febril, enquanto o pai apontava para as mãos calejadas do filho. Eles têm o papel, Zé. Mas o papel é árvore morta. Você é árvore viva. O sangue que corre no teu braço é o mesmo que eu derramei para derrubar a primeira mata aqui. A assinatura deles não tem raiz. A tua dor, essa sim, tá plantada no fundo do chão. Zé sentiu uma força estranha percorrer sua espinha. As imagens do passado começaram a desfilar diante dele. O dia em que plantou o primeiro pé de café, o nascimento do seu primeiro filho que o destino levou cedo, o suor de cada colheita. Ele viu o sítio Esperança não como um pedaço de terra, mas como uma extensão do seu próprio corpo. Quando a visão do pai começou a desbotar sob o sol do meio-dia, Zé não sentiu mais medo. Arnaldo apareceu no terreiro, protegido por um guarda-sol luxuoso segurado por um empregado, e sorriu ao ver Zé de cabeça baixa. E aí, José? O pilar tá confortável? Ou quer que eu mande trazer a chave para você assinar a rendição? Zombou o vilão. Zé levantou a cabeça lentamente. Seus olhos vermelhos pela falta de sono e pelo calor não tinham brilho de derrota, mas o fogo de quem já atravessou o inferno e voltou. O senhor pode comprar o papel, doutor. Pode comprar os homens e até a lei. Mas o sol que tá me queimando agora, amanhã vai secar a sua alma. Eu não saio daqui porque eu sou essa terra. E terra não assina papel de despejo. Arnaldo recuou um passo, surpreso com a autoridade que emanava daquele homem semiconsciente. Zé fechou os olhos, sentindo o espírito do pai e a força de seus antepassados sustentando seus ossos, enquanto o cerco continuava, transformando um simples sítio no campo de batalha mais importante de todo o vale. O sol do segundo dia de cerco não era mais um astro no céu. Era um verdugo de fogo que açoitava a pele de Zé, sem misericórdia. Seus lábios, outrora firmes para o assobio que chamava o gado, agora estavam gretados, abertos em fendas secas que sangravam um líquido ralo e amargo. A sede não era apenas uma vontade de beber água, era uma fera dentro de sua garganta, arranhando as paredes do esôfago com garras de vidro moído. Zé sentia o peso da corrente de ferro em sua cintura, como se ela estivesse fundindo-se aos seus ossos. Cada vez que ele tentava mudar de posição no pilar de ipê, o metal rangia, lembrando-o de que ele era um prisioneiro de sua própria honra. A fome já tinha passado da fase da dor e entrado num vazio anestesiado, onde sua cabeça flutuava em delírios de cheiro de café fresco e terra molhada pela chuva de março. Foi sob esse calor de rachar mamona que o delegado regional, doutor,
Tavares, um homem de meia-idade com o rosto marcado pela fadiga da profissão, aproximou-se da varanda. Ele parou o passo antes da fita isoladora, tirando o chapéu e enxugando o suor da testa com um lenço de pano. Seu Zé, olha para sua situação, homem. Isso aqui virou uma tortura. O senhor tá definhando diante dos nossos olhos, disse o delegado, a voz carregada de uma piedade que ele tentava esconder atrás da autoridade. Desiste disso, Zé. Assina o termo de desocupação e vamos levar esse caso para a justiça. No tribunal, com bons advogados, a gente tenta provar o dolo, a má-fé da sua ex-mulher. Mas sai daí enquanto o senhor ainda tem vida. A lei tem seus caminhos, mas eles são lentos e o senhor não tem mais tempo. Zé levantou a cabeça com um esforço sobre-humano. Seus olhos, injetados de sangue e emoldurados por olheiras profundas, encontraram os do delegado. Ele tentou falar, mas a língua, inchada e seca, travou. Ele engoliu o pouco de saliva amarga que lhe restava e forçou as palavras a saírem. Justiça de papel, doutor. A mesma que deu meu chão para esse carrapato de terno. Zé sussurrou, a voz saindo como o som de folhas secas sendo pisadas. O senhor me pede para desistir de recuperar na justiça o que eu nunca perdi no meu coração. Se eu sair daqui agora, eu perco a alma. E o que sobra de um homem sem sua terra, doutor? Se o senhor me tirar desse pilar para me jogar no asfalto da cidade, o senhor só vai estar mudando o lugar do meu enterro. Tirar as terras de um lavrador é o mesmo que tirar a água de um peixe. Se eu não sou o dono do sítio Esperança, eu não sou ninguém. Eu sou um homem morto que ainda insiste em respirar. Arnaldo, que observava a cena de longe, encostado em sua caminhonete blindada e bebendo água mineral gelada de uma garrafa térmica, aproximou-se com um sorriso cínico. Ainda perdendo tempo com esse velho teimoso, delegado. A ordem judicial é clara. Se ele não sai por bem, a natureza vai dar o despejo final para ele, debochou o latifundiário, apontando para a fraqueza visível de Zé. O delegado Tavares virou-se para Arnaldo, os olhos faiscando de indignação. O senhor tenha cuidado com o que deseja, Arnaldo. O que estamos presenciando aqui é uma tragédia humana, e o senhor é o autor dessa peça. O senhor não tem humanidade? Arnaldo deu de ombros indiferente. Eu tenho escrituras, delegado. Humanidade não paga imposto nem gera lucro. Se ele quer morrer abraçado com esse tronco, que morra. Assim que o coração dele parar, vocês removem o corpo e eu entro com as máquinas. Para mim, um cadáver ocupa menos espaço que um vivo insistente. O delegado respirou fundo, contendo a vontade de dar voz de prisão àquela arrogância. Tenha cuidado com suas palavras, Arnaldo. O mundo dá voltas e a terra que o senhor tanto cobiça pode acabar sendo a única coisa que vai te cobrir no final. A tensão era palpável, mas o cerco continuava. No entanto, no silêncio daquela madrugada, algo mudou. Um vulto pequeno e ágil, aproveitando-se da troca de turno dos vigias cansados, rastejou pelo cafezal. Era o sobrinho do Tião, um rapazinho de 15 anos chamado Lucas, que trazia escondido sob a camisa um celular moderno. Ele conseguiu chegar à beira da varanda escondido pelas sombras. Seu Zé, sou eu, o Lucas. O povo tá lá fora gritando pelo senhor. Eu vou filmar, o senhor fala. Fala pro mundo ver a maldade que estão fazendo, sussurrou o jovem, posicionando o aparelho. Zé, sentindo que aquela era talvez sua última colheita de palavras, endireitou as costas o quanto pôde. Ele olhou diretamente para a lente da câmera, a luz do visor iluminando seu rosto sofrido, mas digno. Eu não sei ler o que tá nos livros dos doutor, começou Zé, e sua voz, embora fraca, ganhou uma melodia emocionante e visceral, que parecia vir do centro da terra. Mas eu li cada palmo desse chão com a ponta dos meus pés e o cabo da minha enxada. Eles dizem que eu assinei minha ruína, mas um papel não pode apagar o suor que eu derramei para essa terra dar fruto. Eu prefiro morrer aqui, acorrentado na minha verdade, do que viver livre na mentira de quem rouba sonho alheio. Tirar minha terra é me matar por dentro. Então, se é para eu ser um morto, que seja aqui, no lugar onde eu nasci e onde cada pé de café conhece o meu nome. O dinheiro do Dr. Arnaldo compra o papel, mas não compra o cheiro da chuva nem o respeito do chão. Eu fico. Até o fim.
Porque um homem sem sua história é só um punhado de poeira ao vento. Lucas desligou a gravação com as mãos tremendo e os olhos cheios de lágrimas. Ele rastejou de volta para a escuridão, levando consigo o manifesto de um homem que transformou sua agonia em um grito de resistência que, em poucas horas, atravessaria as cercas do sítio Esperança para incendiar o coração de todo o país. A luz do terceiro dia não nasceu apenas no horizonte. Ela explodiu nas telas de milhões de celulares por todo o país. O vídeo gravado por Lucas, o sobrinho de Tião, não era apenas um registro de um homem acorrentado. Era o grito de uma alma que se recusava a ser silenciada pela caneta da injustiça. Zé, com o rosto cavado pela sede e os olhos brilhando com a lucidez dos desesperados, tornou-se o rosto de um Brasil esquecido. Nas redes sociais, a hashtag #WorkJustiçaParaSeuZé alcançou o topo dos assuntos mais comentados e, ao longo daquele mesmo dia e dos dias seguintes, continuou a se espalhar como um incêndio fora de controle. No terreiro do sítio Esperança, o silêncio da madrugada foi substituído por um zumbido que Arnaldo não conseguiu controlar. Primeiro, foram as motos dos entregadores da cidade vizinha. Depois, os carros de reportagem com suas antenas parabólicas apontadas para o céu como lanças de metal. O cerco de isolamento que o Dr. Arnaldo havia montado estava sendo engolido por uma onda humana que cheirava a indignação. Manifestantes traziam cartazes escritos à mão. A terra é de quem a suou. E analfabetismo não é crime, roubo é. O sargento Cavalcante, visivelmente aliviado por não ter mais que carregar o peso daquela ordem sozinho, agora tinha que gerenciar uma multidão que cercava as viaturas e os tratores de Arnaldo. O latifundiário, trancado dentro de sua caminhonete blindada, sentia o suor frio escorrer pelo colarinho de seda. O jogo tinha mudado. Ele não estava mais lidando com um velho teimoso no meio do mato. Ele estava sob o microscópio da opinião pública nacional. Doutor, os advogados da empresa estão ligando desesperados. A imagem da marca caiu 40% em poucas horas e continua despencando, sussurrou seu assessor. Mas Arnaldo apenas socou o painel do carro, os olhos fixos na varanda onde Zé, imóvel, parecia uma estátua de barro e ferro. Foi então que o som de um motor potente, mas silencioso, abriu caminho pela multidão. Um sedã preto de luxo, com vidros escuros, parou exatamente diante da fita isoladora. Quando a porta se abriu, o burburinho cessou. Dele desceu o Dr. Maurício Valadares, o advogado criminalista e ativista de direitos humanos mais famoso do país, conhecido por ganhar causas impossíveis contra grandes corporações. Vestindo um terno cinza impecável, mas sem gravata, ele caminhou com uma autoridade que fez os jagunços de Arnaldo recuarem instintivamente. Ele não olhou para Arnaldo. Ele olhou para Zé. Maurício saltou a fita amarela e subiu os degraus da varanda. O sargento tentou intervir, mas o advogado apenas levantou uma pasta de couro. Eu sou o representante legal de José dos Santos. Qualquer impedimento à minha comunicação com meu cliente será tratado como abuso de autoridade e violação de direitos fundamentais sob transmissão ao vivo para 4 emissoras de TV, disse Maurício, com uma voz de veludo que cortava como navalha. Ele se ajoelhou diante de Zé, que mal conseguia manter os olhos abertos. Seu Zé, eu vi o seu vídeo. Meu nome é Maurício, e eu vim aqui para dizer que o senhor não está mais sozinho. Eu sou seu advogado agora, e o senhor não me deve 1 centavo. Eu vim buscar sua terra de volta. Zé tentou sorrir, mas os lábios sangraram. Doutor, eu assinei, meu nome tá lá, sussurrou o lavrador. Maurício segurou a mão calejada de Zé com firmeza. O senhor assinou um papel que não podia ler, sem a presença de testemunhas idôneas e sob coação moral de uma união estável fraudulenta. Na lei, seu Zé, o senhor é considerado vulnerável. Aquela assinatura vale tanto quanto um risco na areia diante da maré. Nós vamos entrar com um pedido urgente para suspender essa transferência e iniciar a anulação desse documento. O advogado se levantou e virou-se para Arnaldo, que agora saía do carro, tentando manter a pose de dono da situação. Doutor Arnaldo, suponho. Prepare seus advogados. A partir de agora, esse caso deixa de ser um negócio e passa a ser um processo criminal. O senhor queria o sítio Esperança?
pois o senhor acaba de ganhar o maior problema da sua vida. A multidão explodiu em aplausos e gritos. Tião e Chico, chorando de emoção, conseguiram furar o bloqueio e levaram água e comida para Zé. Sob o olhar atento de Maurício, que não permitiu que ninguém tocasse na corrente até que um oficial de justiça chegasse. Zé bebeu o primeiro gole de água, o líquido descendo como vida pura em sua garganta seca. Ele olhou para o seu cafezal, depois para a multidão que gritava seu nome, e sentiu que pela primeira vez em dias, o peso da corrente não era de solidão, mas de uma âncora que o mantinha firme enquanto a tempestade finalmente começava a mudar de lado. Bloco 10. O sol do entardecer começava a desenhar sombras longas e distorcidas no terreiro do Sítio Esperança, quando o silêncio tenso foi rasgado pelo som metálico de um alto-falante. Depois de dias de pressão crescente, repercussão nacional e mobilização pública, um oficial de justiça, acompanhado por um novo contingente policial, trazia em mãos o documento que mudaria o rumo daquela guerra. A liminar fora concedida. A ordem era clara e imediata. A suspensão de qualquer atividade de demolição ou construção e a retirada de todas as máquinas pesadas da propriedade. O burburinho na multidão transformou-se em um rugido de alegria. O som dos motores das retroescavadeiras, que antes soavam como o rosnado de feras, agora ecoava como um lamento de derrota enquanto engatavam a marcha ré, vomitando uma fumaça negra e densa que parecia carregar consigo a arrogância do Dr. Arnaldo. O latifundiário do alto de sua caminhonete observava a cena com o rosto transfigurado pelo ódio. Ele não gritou, não protestou diante das câmeras. Apenas inclinou-se para o seu capanga principal e sussurrou palavras que o vento não levou, mas que prometiam um retorno marcado por fogo e sangue. Ele sabia que o papel do juiz tinha interrompido o seu plano, mas em sua mente doentia, a terra já lhe pertencia por direito de força, e ele não aceitaria ser humilhado por um velho de enxada. Enquanto as máquinas recuavam, uma figura pequena e silenciosa atravessou o cordão de isolamento que agora se afrouxava. Era a jovem Ana, filha de um dos colonos vizinhos, que carregava uma pequena moringa de barro protegida por um pano úmido. Seus olhos brilhavam com uma mistura de medo e admiração ao se aproximar da varanda onde Zé permanecia imóvel. Ela se ajoelhou ao lado dele, ignorando o cheiro de suor e desespero que emanava do corpo do lavrador. Seu Zé, beba um pouco. É água da mina, tá fresquinha, sussurrou ela, encostando o bico da moringa nos lábios rachados e secos do homem. O primeiro contato da água com a língua de Zé foi um choque elétrico de vida. O líquido desceu rasgando a garganta inflamada, mas trazendo consigo uma bênção que nenhum dinheiro poderia comprar. Ele bebeu devagar, sentindo cada gota ser absorvida por suas células sedentas, e quando abriu os olhos, uma lágrima solitária lavou um rastro de poeira em sua face. Obrigado, fia. Deus te pague. Ele conseguiu balbuciar, a voz ainda sendo um sussurro rouco e frágil. Ana sorriu, mas logo percebeu que Zé tentava se mover e não conseguia. Seus dedos estavam rígidos, moldados pela forma da corrente que o prendia ao pilar. O senhor precisa sair daí, seu Zé. A vitória é nossa, disse ela, tentando tocar o cadeado. Zé olhou para ela com uma exaustão profunda e indicou com um leve movimento de cabeça o lado direito de sua calça de brim surrada. A chave tá no meu bolso. Eu não tenho mais força nas mãos, fia. Pega pra mim, pediu ele. Com as mãos trêmulas de emoção, Ana tateou o tecido grosso até encontrar o pequeno pedaço de metal frio. Ela inseriu a chave no cadeado de ferro fundido. O som do mecanismo se abrindo, um clique seco e libertador, ecoou mais alto do que qualquer grito de comemoração. A corrente pesada escorregou pelo corpo de Zé, caindo no chão com um baque surdo que pareceu encerrar um ciclo de 1000 anos de sofrimento. Sem o apoio do metal, o corpo de Zé pendeu para o lado, mas antes que ele atingisse o cimento frio, os braços fortes de Tião e Chico já estavam lá para segurá-lo. Nós pegamos o senhor, patrão. O senhor tá livre, exclamou Chico com o rosto banhado em lágrimas de alívio. Juntos, eles levantaram o velho lavrador, cujas pernas tremiam como varas verdes sob o peso de sua própria dignidade. Cada passo em direção à porta da casa era uma agonia física,
Mas Zé se recusava a ser carregado como um fardo. Ele queria entrar em sua morada com os próprios pés, por mais que eles cambaleassem. Ao cruzar o portal, o cheiro de mofo e de ausência de Rosa ainda o atingiu, mas ele não desviou o olhar. Eles o sentaram na poltrona de palha na sala, e Tião trouxe um pano com água morna para limpar as marcas de ferrugem e suor em seu ventre. O sítio Esperança estava em silêncio novamente, mas era um silêncio vigilante. Zé olhou para os amigos, para a jovem Ana que ainda segurava a moringa, e para o advogado Maurício que observava tudo da porta. Escutem bem o que eu vou dizer, começou Zé, sua voz ganhando uma autoridade sombria que arrepiou os presentes. A gente ganhou uma batalha, mas a guerra do Dr. Arnaldo tá só começando. Homem como ele não aceita perder para quem tem terra debaixo da unha. Ele vai voltar e não vai ser com papel de oficial de justiça. Ele vai vir como um bicho ferido, e a gente precisa estar pronto para defender esse chão com algo mais que coragem. O aviso de Zé pairou no ar como uma nuvem de tempestade. Ele sabia que a liminar era apenas uma trégua de papel e que a verdadeira luta pela sua história e pelo seu solo exigiria sacrifícios que ele mal ousava imaginar. A poeira das câmeras de televisão finalmente baixou sobre o sítio Esperança. Mas o silêncio que se seguiu não era de paz. Era o silêncio pesado que precede um desmoronamento. Arnaldo, acuado pela repercussão nacional e pelo medo de ter seus podres expostos no Jornal Nacional, recuou como uma cascavel que se esconde sob as pedras para preparar um bote mais certeiro. Ele sumiu das estradas de terra, trancado em sua mansão, mas o veneno continuava a circular. Zé, ainda debilitado, passava os dias sentado na varanda, olhando para as cicatrizes em seus braços, esperando que a justiça dos homens fosse tão clara quanto o brilho do sol no cafezal. No entanto, o destino, esse mestre de rasteiras cruéis, preparava mais uma provação. Alguns dias depois, quando o caso já corria em regime de urgência na justiça e a audiência finalmente havia sido marcada, o doutor Maurício Valadares, o escudo de Zé contra os gigantes, ligou de madrugada com a voz embargada por uma urgência familiar inadiável. Um acidente grave na capital o obrigava a partir, deixando o caso nas mãos de um substituto de última hora. E o substituto era Paulo, um rapaz recém-formado da vila, cujos sapatos de couro barato ainda não tinham conhecido o peso de um tribunal de verdade. Paulo era esforçado, tinha o coração no lugar, mas tremia ao segurar a pasta de documentos, um contraste doloroso com a imponência dos advogados de Arnaldo, que cheiravam a perfume caro e cinismo. Zé sentiu o chão balançar novamente. Não se avexe, seu Zé. Eu li tudo. Eu vou lutar pelo senhor, dizia o jovem Paulo, mas seus olhos traíam o medo de quem sabe que está indo para uma guerra de canhões armado apenas com um estilingue. Na noite que antecedia o julgamento, a lua se escondeu atrás de nuvens cor de chumbo. Zé estava sozinho terminando de arrumar sua melhor camisa, a única que restara limpa, quando o som de passos pesados esmagando o mato seco o fez paralisar. Não eram amigos. Eram vultos sem rosto, milicianos pagos com o ouro sujo de Arnaldo, homens que não falavam, apenas batiam. Eles não usavam armas de fogo, queriam que a dor fosse lenta e o aviso, permanente. O patrão disse que velho teimoso não merece ver a luz do tribunal. Sibilou um deles antes de desferir o primeiro golpe de ripa nas costelas de Zé. O lavrador caiu no chão de terra que tanto amava, sentindo o gosto metálico do sangue inundar sua boca. Foram minutos que pareceram séculos. Chutes, socos e pancadas de madeira atingiram suas pernas, seus braços e seu rosto calejado. Zé não gritou. Ele agarrou um punhado de terra com as mãos trêmulas como se buscasse força na própria raiz do mundo. Quando o deixaram ali, moído e sangrando sob a chuva fina que começava a cair, os capangas sorriram. Amanhã você dorme até mais tarde, velho. O dia da audiência amanheceu cinzento. No fórum da cidade, Arnaldo exibia um terno impecável e um sorriso de vitória antecipada. O relógio da parede batia os segundos com uma crueldade rítmica. 10 minutos de atraso. 15. O juiz, um homem de semblante severo, olhava para a cadeira vazia do autor da ação. O jovem Paulo suava frio, gaguejando explicações que ninguém queria ouvir.
Meritíssimo, meu cliente nunca faltaria. Algo aconteceu, implorava o rapaz, enquanto os advogados de Arnaldo pediam o arquivamento imediato por ausência e desinteresse. Arnaldo cruzou as pernas, saboreando o triunfo. Ele já imaginava os tratores derrubando a casa de Zé naquela mesma tarde. Dê a sentença, Excelência. O tempo é dinheiro e este senhor claramente desistiu de suas fantasias. Disse Arnaldo, a voz transbordando arrogância. Foi então que o som pesado das portas duplas de madeira do tribunal se abrindo fez todos se virarem. O estrondo ecoou como um trovão. No portal, enquadrados pela luz pálida da manhã, surgiram Tião e Chico. Eles não caminhavam, eles carregavam. Entre os dois, sustentado pelos ombros amigos, estava Zé. Sua camisa branca estava empapada de sangue seco e barro. O olho esquerdo estava fechado por um inchaço arroxeado e seu lábio pendia partido. Ele não conseguia firmar os pés no chão, mas sua cabeça estava erguida. O silêncio no tribunal foi absoluto, interrompido apenas pelo som rascante da respiração de Zé, que parecia vir do fundo de uma caverna de dor. Ele foi carregado até a frente do juiz, cada centímetro de movimento arrancando-lhe um gemido contido que fazia os presentes se arrepiarem. Tião o depositou na cadeira de madeira, onde Zé sentou-se com a espinha reta, ignorando a agonia que queimava em seus ossos. Arnaldo empalideceu, o sorriso morrendo em seus lábios enquanto via o homem que ele tentou quebrar erguer-se das cinzas. Zé olhou diretamente para o juiz, os olhos injetados de sangue, mas brilhando com uma chama indomável. Eu vim assinar o papel que a verdade escreveu, doutor. Sussurrou Zé, a voz trêmula mas carregada de uma força que nenhum golpe de milícia conseguiria calar. O tribunal inteiro sentiu que naquele momento, o chão de terra batida de Zé tinha acabado de entrar no Palácio da Lei. O ar dentro daquela sala de audiências era mais pesado que o chumbo de uma bala perdida. Zé, com o rosto desfigurado pelo espancamento da noite anterior, sentia cada batida do seu coração como uma martelada nas costelas quebradas. Ao seu lado, o jovem advogado Paulo tentava, com a voz trêmula, explicar ao juiz que a assinatura no documento era fruto de um engodo, de uma traição covarde contra um homem que nunca teve a chance de segurar um lápis com a mesma firmeza que segurava o cabo da enxada. Meritíssimo, veja estas mãos, dizia Paulo apontando para os dedos de Zé, grossos e marcados pelo solo. Estas mãos não conhecem as letras. Elas conhecem a semente, o tempo da colheita e a lida bruta. Meu cliente foi induzido ao erro por ser analfabeto, sem qualquer leitura formal do contrato e sob clara manipulação. No entanto, do outro lado, o advogado de Arnaldo, um homem de voz aveludada e terno que custava mais que o sítio Esperança inteiro, sorria com desdém. Sentimentalismo não anula contratos, Excelência. O senhor José assinou de livre e espontânea vontade. Alegar ignorância agora é apenas um artifício desesperado para desfazer um negócio legítimo. O juiz, de semblante impenetrável, parecia inclinar-se para o lado da papelada fria. O desespero começou a tomar conta de Tião e Chico, que assistiam ao fundo, sentindo que a terra estava escorrendo pelos dedos novamente. Quando o juiz limpou a garganta para proferir uma decisão que parecia ser o golpe final, as portas do tribunal se abriram com um estrondo seco. Rosa entrou. Ela não era mais a mulher de seda e perfume francês que fugira com Arnaldo. Seus olhos estavam fundos, o rosto pálido, e as mãos tremiam violentamente. Ela caminhou até o centro da sala, ignorando o olhar de fúria que Arnaldo lhe lançava. Eu quero depor, disse ela, a voz frágil mas decidida. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rosa foi juramentada e, sob o olhar atônito de todos, começou a desenterrar a podridão. Tudo o que o Zé disse é verdade. Eu planejei tudo com o Dr. Arnaldo. Ele me prometeu uma vida de luxo na capital se eu convencesse o meu marido a assinar aqueles papéis, dizendo que era um empréstimo do banco. As palavras saíam como veneno expurgado. Eu sabia que ele não sabia ler. Eu guiei a mão dele naquele papel sabendo que estava roubando a vida dele. Eu sou culpada, Excelência. Aceito a cadeia. Aceito o que for. Mas não posso mais carregar esse caixão nas costas. Arnaldo, perdendo a máscara de civilidade diante da pressão e do colapso da própria mentira, levantou-se num salto, a face vermelha de ódio. Sua vadia traidora. Você recebeu sua parte.
Eu te dei tudo o que aquele velho miserável nunca daria, gritou ele, perdendo completamente o controle. O juiz bateu o martelo exigindo ordem, mas Arnaldo estava fora de si. Ele apontou o dedo para Zé, que o encarava com uma tristeza profunda. Você devia estar morto. Eu paguei aqueles homens para garantirem que você não levantasse daquela lama. Como é que um bicho teimoso como você ainda consegue andar? O silêncio que se seguiu foi o da própria sentença de Arnaldo. O delegado Tavares, que estava presente, deu 2 passos à frente. O senhor acabou de confessar em juízo o mando de uma agressão grave e tentativa de homicídio, além de estelionato, doutor Arnaldo. As algemas brilharam sob as luzes do tribunal, e o som do metal fechando nos pulsos do latifundiário foi a música mais bonita que Zé já ouvira. O juiz, após ouvir os depoimentos e diante das evidências de fraude, coação e incapacidade de compreensão do contrato, declarou a nulidade da transferência de propriedade. O sítio Esperança era, por direito de sangue, e agora também de lei, de Zé. Na saída do fórum, enquanto Arnaldo era levado para a viatura e Rosa esperava para ser conduzida à delegacia para responder por sua cumplicidade, Zé pediu para se aproximar dela. Tião tentou impedi-lo, temendo mais dor, mas Zé insistiu. Ele olhou nos olhos da mulher que o destruiu e a salvou no mesmo ato. Rosa, ele disse a voz mansa, eu não posso esquecer o que você fez, mas no final você deixou a luz entrar. Obrigado por não deixar a mentira vencer a nossa história. Que Deus te ajude a encontrar o caminho certo. Rosa baixou a cabeça, chorando sem parar enquanto era levada. Meses depois, a vida no sítio Esperança era outra. Não havia mais cercas derrubadas ou máquinas de demolição. Na varanda da casa, sob a luz de uma lamparina nova, Zé não segurava mais uma enxada, mas um caderno de caligrafia. Ao seu lado, uma professora voluntária da vila apontava para as letras. A de arroz, B de bezerro, C de café, repetia Zé, desenhando cada letra com a paciência de quem planta uma muda rara. Ele aprendeu que a terra é soberana, mas que o conhecimento é a única cerca que ninguém consegue pular. Zé agora sabia ler seu próprio nome, e mais do que isso, sabia ler o mundo. Um homem determinado, com a alma limpa e a mente aberta, não vence apenas uma batalha. Ele conquista o direito de escrever o seu próprio destino, letra por letra, até o fim dos seus dias.